Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao call de resultados das estratégias de investimento quantitativas da Rock Trade. Eu sou o Valdinei, economista, e para me acompanhar eu estou com o nosso matemático, Silvano. Tudo bom, Silvano? Tudo bem, Valdinei? Desejar um olá aí para você que está nos assistindo. Hoje nós temos muita coisa para falar, né? Uma semana um pouco mais tranquila aí no Atlântico, no Índio, no dólar, mas a gente tem uma semana bem agitada aí para os clientes que seguem aí o relatório da Rocket 5. Então acompanhe aí o que nós temos para falar, as explicações, os resultados que nós vamos mostrar para vocês no dia de hoje. Legal, então para começar a gente vai ver o gráfico do Ibovespa. Na semana passada, o Ibovespa ele, testou uma região de resistência ali no 101.500 e durante essa semana ele conseguiu superar essa região. E como destaques aí a gente tem uma migração de recursos para as ações das empresas blue chips e ligadas a commodities, que tem grande peso no índice Ibovespa. Por outro lado, as ações ligadas ao consumo tiveram uma queda mais forte nessa semana, influenciada aí por fatores externos, como entrada de novas empresas do exterior aqui no Brasil. Bom, e a primeira estratégia que a gente vai ver é a Rocket 5. Para começar, o gráfico da Rocket 5, a gente está negativo no mês de setembro, muito influenciado aí pelo cenário que a gente viu em relação à Bolsa Brasileira. Inclusive, nessa semana a gente teve uma troca de um ativo da carteira. Isso mesmo, Silvano? Isso mesmo, é bem interessante acontecer essa troca, até porque as trocas não são muito recorrentes aí na Rocket 5. A gente pode ter assinantes aí que começaram a assinar a Rocket 5 ali em maio, por exemplo, e de maio para cá não havia acontecido nenhuma troca. E é muito legal que você entenda nesses momentos de trocas de ativo que a Rocket 5 está tentando proteger o seu capital. Então ali ela identificou que um dos papéis que nós compramos no início do mês não tinha mais um bom potencial de valorização ou mesmo de recuperação e ela encerrou aquela operação, trocou o ativo, como vocês puderam conferir aí no último relatório que nós publicamos da Rocket 5. E vale ressaltar de uma maneira muito forte num momento como esse, que vocês precisam confiar no método. E para deixar isso claro, eu queria mostrar para vocês mais um pouquinho o gráfico ali com os resultados da Rocket 5. Quando nós olhamos para aquele gráfico, nós podemos ver ali que nós tivemos um mês negativo muito expressivo lá no mês de abril. Então lá foi a última vez que a gente trocou um ativo, nós tivemos um trade bem desvalorizado de PPLA 11, uma holding do Banco BTG. E muitos clientes, eu me lembro, naquela época, acabaram se assustando ali com aquele mês, foi um mês bem turbulento. E é bem interessante você olhar para esse gráfico que está aparecendo para você agora e perceber o que veio após aquele mês. Então a carteira, o nosso robô, o nosso algoritmo, ele conseguiu lidar com aquela situação, trocou o ativo e logo após aquele mês, nós passamos por um mês de maio com 7,67, um mês de junho com 7,59, o fantástico mês de julho com 17,85, o mês de agosto com 7,34 e mesmo nesse mês, por enquanto negativo, de setembro, é importante que você continue confiando no método. Inclusive porque em meses recentes, como agosto, se eu não estou enganado, nós chegamos a estar ali com uma desvalorização de menos 1, menos 2%, terminamos o mês positivo quase 7%. Hoje mesmo, enquanto nós gravamos aqui essa conversa, esse call de acompanhamento para vocês, a Rocket 5 já desenhava aí uma recuperação de aproximadamente 2%. Então é muito importante num momento como esse que você procure entender melhor o método e confie no método para conseguir os resultados expressivos como nós temos conseguido aí nos últimos meses, Valdinei. Isso mesmo, Silvano. E só complementando também, vendo aqui na tabela abaixo do gráfico, que ela tem um resultado ótimo no longo prazo. Em 12 meses, ela tem uma vantagem sobre o Ibovespa de 24,47%. E desde o início, lá em janeiro de 2018, ela tem uma vantagem acumulada de 114% acima do Ibovespa. É quase 5 vezes mais do que o Ibov, né? Desde o início e mais quase o dobro, ou mais que o dobro aí nos últimos 12 meses. Quer dizer, é um resultado muito bom. Vocês precisam
ter resiliência e confiar no método. Exatamente. Bom, a próxima estratégia que a gente vai ver é a do INDE, que opera o mini contrato futuro do Ibovespa. A gente não teve alteração no gráfico em relação à semana passada, teve só uma operação no INDE nesse mês que foi encerrada, foi aquela operação negativa que a gente comentou no último call, e atualmente nós estamos com 2 operações abertas nele, então estamos esperando aí uma atualização para a semana que vem no INDE. Continuando, a próxima estratégia que a gente vai ver é no dólar, a tática do dólar, que opera o mini contrato futuro de dólar. E a gente vê aqui também o gráfico, ele é o mesmo da semana passada, a gente não teve nenhum trade encerrado durante essa semana, mas a gente também está com um trade aberto. É importante ressaltar também os resultados positivos que a gente tem nessa estratégia. E uma pergunta que o pessoal tem feito bastante na nosso atendimento, em relação assim, qual que é a importância de você ter uma estratégia de investimento atrelada ao dólar. Você poderia responder, Silvano? Com certeza. É muito comum ouvir falar de investimento em dólar. E só para deixar bem claro, o que a estratégia, a tática do dólar aqui vai trazer para você, assinante dessa estratégia, são recomendações de compra e venda, ela opera nas 2 pontas aí, com contratos futuros de dólar. A gente não vai mandar ninguém ir numa casa de câmbio, fazer lá, trazer uma mala de dólar para casa. Não é isso que a gente está falando. A gente vai indicar operações de compra e venda de contratos futuros de dólar. Essencialmente, talvez até o Rodinei possa explicar melhor do que eu, ele que é economista, mas você vai estar investindo ali na variação do dólar, através desses contratos que você consegue negociar na sua corretora. Então, algumas operações a gente chama de operações compradas, algumas operações vendidas. E qual que é a importância de ter um investimento aí atrelado, um investimento relacionado com o dólar? É muito comum, e você pode fazer esse exercício aí na sua casa depois, de procurar ali o gráfico do Ibov, o gráfico da nossa bolsa e o gráfico do dólar. Quando a bolsa sobe, o que costuma acontecer com o dólar? O dólar costuma cair. Quando a bolsa está caindo, o dólar sobe. A gente até poderia gastar um pouquinho mais de tempo aqui tentando explicar por que as coisas acontecem dessa maneira, o que está aí por trás, mas o importante, o que nós queríamos destacar para vocês hoje, é que ter um investimento relacionado ao dólar é uma excelente maneira de proteger o seu capital em momentos de queda. E a estratégia do dólar, a tática do dólar, ela vem exatamente nesse sentido. Ela é uma estratégia, uma tática que você pode usar, por exemplo, com o dinheiro que está na Rocket 5, com o dinheiro que está ali nas suas ações do Atlântico, e em momentos que a bolsa está ali em queda, e talvez os seus trades do Atlântico estão desvalorizando, ou talvez a sua carteira ali, a Rocket 5, está perdendo um pouquinho de valor, a estratégia do dólar vai estar ali ajudando a proteger o seu capital, como fez mês passado, por exemplo, aí com ganhos de mais de 5%. Exatamente, Silvano, como você falou, a gente não vai indicar para você comprar ali o dólar à vista, né, que você teria que ter todo o dinheiro seu disponível para comprar ele. Você usa a alavancagem, né, que o mercado futuro permite, e aí você pode ganhar aí com a variação do dólar, que vai influenciar no mercado futuro, né, no mini índice, no mini contrato futuro de dólar. É uma coisa fantástica, né? Você usa ali as ações que você já tem na sua carteira, não precisa dispor de mais grana, e você consegue melhorar a sua rentabilidade, lembrando que a estratégia do dólar, a tática do dólar, ela também tem um controle de risco muito rigoroso. Então, toda essa composição de estratégias, ela é realizada de uma maneira que você consegue melhorar a rentabilidade do seu capital, sem aumentar o seu risco de uma maneira descontrolada, como algumas pessoas vão acabar fazendo por aí. Exatamente. Bom, a próxima estratégia que a gente vai ver é a do Atlântico, o método Atlântico. Como a gente sempre começa pelo gráfico com os trades abertos. A gente vê no eixo vertical a rentabilidade e no eixo horizontal o tempo posicionado em dias. As bolinhas azuis são os trades positivos. A gente pode ver que quanto mais tempo o Atlântico fica posicionado nesses trades, maior tende a ser a rentabilidade. A gente vê ali as bolinhas inclusive acima de 100% de rentabilidade, quase 110%.
Por outro lado, as bolinhas vermelhas são os trades negativos, eles normalmente ficam ali próximo de zero. Como a gente sempre comenta aqui, o Atlântico é um seguidor de tendência e ele tende a cortar rapidamente as perdas nesses trades. Só te interromper um pouquinho aí, Valdinei, antes de você continuar falando dos resultados, mostrar aí os trades que nós tivemos essa semana. Talvez você que está nos assistindo aí agora não seja um assinante do Atlântico. Você já assinou aí a Rocket 5, assinou o Indy, a tática do dólar. O Atlântico talvez seja aí, talvez não, com certeza, é a estratégia mais sofisticada que nós temos aqui na Rock Trade. Então, quando vocês olham aí para esse gráfico, com o tempo, com a rentabilidade, fica muito claro que o Atlântico ele vem realizando trades aí fantásticos. Então, acho que é muito interessante que você que está nos assistindo, mesmo que não seja assinante do Atlântico, acompanhe aí os números, os resultados que o Valdinei que vamos estar mostrando para vocês a seguir. O Atlântico ele vem aí numa excelente safra de trades e a gente vai apresentar para vocês agora um pouquinho mais os resultados dessa semana e alguns desses trades aí fantásticos que a gente vem colhendo. Exatamente. Então aqui nesse slide a gente tem os resultados em setembro com 26 trades abertos, 41 encerrados e o risco liberado em 21 trades. Como destaques, a gente fechou 2 trades em alpargatas com variação positiva acima de 75%, o impacto no capital acima de 5%. Enquanto o pior trade negativo na semana foi em MRV, com uma queda ali de 14% e um impacto pequeno de menos 0,80%. Quando erra é pequeno, quando ganha muito, né? E é bem legal falar que esse 5% é sobre o capital total que você reserva para o Atlântico, que inclusive você pode usar para fazer operações do índice, do dólar, e que na verdade você aloca ali uma pequena parte do capital naquele trade. O impacto é no capital todo, mas você alocou uma pequena parte. Inclusive a gente conversa com alguns clientes, com alguns assinantes, tem pessoas que à medida que o Atlântico vai ali liberando o risco dos trades, a gente já falou disso em alguns outros momentos, os clientes já conseguem guardar ali um portfólio de 15, 18, 20 operações, muitas dessas operações já sem risco e com ganhos expressivos como esses aí de alpargatas. Exatamente. Bom, e só para detalhar um pouco mais esses resultados agora no início de setembro, dos trades encerrados, esses 41 trades, a gente teve uma média positiva neles de 34%, ou seja, um lucro em médio aí nesses trades de 34%, enquanto os trades negativos teve ali uma queda de apenas menos 6%. Então uma grande diferença aí de valorização nos trades positivos e de variação nos trades negativos. Silvano, você pode dar mais detalhes, assim, como o robô consegue identificar esses trades e ter esses resultados tão bons como o Atlântico vem tendo? Bom, tem muita coisa aí por trás. De vez em quando a gente vai explicando algumas dessas partes aí, alguns pedaços da engrenagem de como essa máquina funciona. Mas eu acho que uma coisa bem legal para destacar hoje é que você vai encontrar muito por aí, por exemplo, um monte de gente que faz análise técnica de ativos. E aí eu queria fazer uma pergunta para você que está nos assistindo e que já viu talvez alguém fazendo ali análise técnica ou análise gráfica dos ativos. Quantos ativos vocês acham que um analista consegue analisar, produzir ali um relatório detalhado sobre aquele ativo num dia? Muito pouco, né? Muito pouco, né, Valdir? O analista não vai conseguir ali, não sei, vamos chutar um número, talvez 20 ativos. Depende até do cuidado que ele vai ter. E esse é um dos segredos por trás do Atlântico, quer dizer, hoje nós temos aí na Bolsa mais de 350 empresas sendo negociadas. Muitas dessas empresas com 2 ativos, um preferencial e um ordinário. Então a gente tem fácil aí mais de 600 ações negociadas em Bolsa. Ninguém consegue olhar para tudo isso. O Atlântico, como robô que é, com seu algoritmo, com toda a tecnologia, com todas as ferramentas que nós utilizamos na construção dele, ele consegue olhar para esses mais de 600 ativos
E não só fazer uma análise gráfica, uma análise técnica, quer dizer, ele consegue olhar para vários aspectos desses papéis, procurando ali pelas melhores opções de valorização. Ele consegue encontrar tendências, entrar nessas tendências e guardar resultados excelentes, como nós mostramos aqui hoje desses trades de Alpargatas e como os trades de Trisul, que a gente encerrou hoje de manhã também ali, com resultados até melhores alguns do que esses aí de Alpargatas. Exatamente, o robô ele tem uma abrangência muito grande e uma velocidade também enorme para conseguir analisar. Ele consegue fazer um trabalho que para o ser humano é inviável. Isso, uma quantidade incrível de dados, como você mencionou, aí a gente tem mais de 350 ativos e é muita informação para uma pessoa, né, para um ser humano conseguir analisar em tão pouco tempo. E o Atlântico coloca aí toda essa tecnologia, toda esse ferramental, toda essa inteligência aí à sua disposição para conseguir operações vencedoras como essas aí que vocês estão vendo hoje aqui no Call de Acompanhamento. Exatamente. Bom, eu gostaria de agradecer a sua presença, Silvano, mais uma vez aqui com a gente. Também agradecer você que está nos assistindo, é um prazer aqui estar com vocês. E semana que vem a gente tem um novo call, toda quarta-feira, e a gente vai ficando por aqui. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, pessoal. Eu estou passando aqui de novo só para lembrar para você que se você tiver alguma dúvida sobre alguns de nossos relatórios, lembre de deixar aqui embaixo nos comentários e nós vamos tentar responder para você no próximo call. E não se esqueça de clicar no sininho para você receber todas as novidades que nós temos. É isso aí, pessoal.